Este projeto é realizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Anápolis, Live Produções, Portal Anápolis 360 Graus, Programa Poder Político da Web e o apoio da Câmara Municipal de Anápolis, que nos cede o plenário Teotrônio Vilela para a realização dessas entrevistas, e também o apoio do Atacadão Rio Vermelho, sob a supervisão da Justiça Eleitoral em Anápolis, devidamente comunicada e informada sobre as regras da entrevista. A cada sábado estaremos entrevistando 2 candidatos, às 8h05 e às 9h05, com 50 minutos de tempo para cada candidato, conforme o sorteio realizado ao vivo no programa Anápolis em Debate, no último sábado, dia 26 de setembro. Além de mim, Lucivan Machado, que mediarei essa entrevista, participam como entrevistadores os jornalistas Marcos Vieira e Orisvaldo Pires, o radialista Wesley Silva e o advogado Fabrício Souza. Na coordenação das mídias sociais, a jornalista Jane Evangelista, a assistência técnica de Edmar Correia e o operador de áudio é o Naiton John. Doutor Fabrício Souza. Bom dia, doutor Fabrício. Bom dia, Lucivan Machado. Bom dia a todos presentes aqui nessa Casa de Leis. Cumprimento ao candidato do PSOL, Douglas Carvalho. Um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. A pergunta que eu te faço, candidato. Daqui a pouco a pergunta, doutor. Só um bom dia por enquanto. Wesley Silva. Bom dia, Wesley. Cumprimento você, Lucivan. Cumprimento ao doutor Fabrício Souza. Cumprimento ao Marcos Vieira. Cumprimento ao Orisvaldo Pires. A você que nos ouve pela manhã, pela Rádio Manchester 93,3. É um prazer muito grande ter você na nossa companhia. Formato novo, né, Lucivan? Como foi trazido por você, que é esse mês de outubro. Contamos com a audiência, né, de todos aí da 93,3. Marcos Vieira. Bom dia, Marcos. Muito bom dia, Lucivan. Bom dia ao ouvinte da Rádio Manchester. Bom dia ao candidato. E é um prazer participar dessa sabatina com os candidatos a prefeito. Orisvaldo Pires. Bom dia, Ori. Bom dia, Lucivan. Bom dia a toda a nossa equipe, ao candidato. Muito obrigado pela presença, ao Douglas Carvalho. Registrando aqui também a presença do jornalista Cláudio Brito, do jornal Contexto. As entrevistas também serão transmitidas pela página do Anápolis em Debate no YouTube, Facebook e Instagram, com apoio técnico da Live Produções. O cumprimento da legislação eleitoral e das regras das entrevistas será assegurado pelo advogado Jorge Henrique Elias, presidente da OAB Subseção Anápolis. Doutor Jorge, prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, seja bem-vindo e obrigado por essa parceria da OAB conosco, doutor. Bom dia, Lucivan, querido doutor Fabrício, Wesley, Marcos Vieira, Orisvaldo, Cláudio Brito, candidato Douglas. Bom dia a todos dessa casa. E a OAB, como a maior organização da sociedade civil organizada, não poderia estar de fora da defesa do Estado Democrático de Direito. Bem, agora são 8h06, com um minutinho de atraso, nós vamos prorrogar esse tempo depois, candidato. Mas vamos então à entrevista com o candidato a prefeito de Anápolis pelo PSOL, Douglas Carvalho. Quero aqui agora às 8h05, às 9h05, teremos o candidato a prefeito pelo PSL, Valeriano Abreu. A nossa entrevista agora é com o candidato Douglas Carvalho, do PSOL. Ele que tem 25 anos, é o candidato mais jovem entre os 9 candidatos. Estudante universitário e militante dos direitos humanos. Bom dia, candidato. Bom dia a todos. Bom dia, Orisvaldo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Lucivan. Bom dia, Wesley. Bom dia, Fabrício. Bom dia para quem está em casa nos assistindo, nos ouvindo. Meu nome é Douglas, tenho 25 anos. Sou natural de Araguaína, no Tocantins. Vim para Anápolis já no meu primeiro ano de idade. Era um sonho da minha família morar aqui. Aqui a gente construiu a nossa vida, a nossa família. Tive mais um irmão. E é nessa cidade maravilhosa que a gente hoje se propõe a debater. A partir de agora, nós teremos 30 segundos cada um para fazer perguntas. O senhor terá 2 minutos para respondê-la. Primeira pergunta, por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Anápolis? 2 minutos, candidato. Bom, primeiramente, o meu nome foi colocado à disposição para o PSOL a candidatura própria a prefeito de Anápolis, com um objetivo muito claro. A gente tem um objetivo de trazer um debate totalmente diferente do que é acostumado a se fazer na nossa cidade. O PSOL é um partido que tem uma atuação muito próxima aos movimentos sociais e a gente sentiu a necessidade
de trazer um debate que fosse mais profundo, muito mais próximo, que debatesse o direito à cidade, que debatesse o direito à saúde, principalmente em tempos de pandemia. A gente entende que a saúde ela não pode ser entendida como mercadoria, mas como um direito. Nós queremos debater saneamento, nós queremos debater uma educação que seja conectada às novas tecnologias. Nós queremos trazer um modelo de mobilidade urbana que contemple os bairros mais distantes. Nós precisamos encurtar as distâncias dos bairros mais afastados até os bairros mais centrais. Nós precisamos de trazer para o centro da cidade a periferia. Nós precisamos de trazer para o centro da cidade espaços em que a população possa participar, ouvir. Precisamos de falar da cultura. E foi esse projeto amplo que a gente está se propondo a construir hoje. Doutor Fabrício Souza, com a sua pergunta, o senhor tem 30 segundos para elaborar uma pergunta ao candidato. Mais uma vez, bom dia, candidato Douglas Carvalho. A pergunta que eu te faço, até coincidentemente, é sobre esse tema que o senhor falou da questão social. Nós sabemos que o partido do qual o senhor faz parte tem uma tendência muito forte a cuidado social. Bom, do ponto de vista da gestão, nós temos sempre 3 aspectos: um político, um econômico e um social. E caso o senhor for eleito prefeito da cidade de Anápolis, do ponto de vista social, qual o tipo de inclusão que o senhor vai fazer para a população de Anápolis, aquela população de baixa renda, aquela população que realmente precisa? Okay. 2 minutos, candidato, para a sua resposta. Eu vejo que uma das bandeiras centrais, eu acho que talvez a mais diferente de todos os outros demais candidatos, é uma bandeira muito nítida, muito clara, que já deu certo em várias cidades do país, que é trazer realmente a periferia para o centro da cidade. Para isso, nós estamos propondo tarifa zero para o transporte coletivo, porque a gente entende que a gente tem que trazer a periferia para o centro da cidade. Os bairros mais afastados, a gente não encontra acesso à cultura, acesso ao esporte, acesso ao lazer, acesso à educação de qualidade, acesso à ciência e tecnologia. E essas ferramentas, que são ferramentas importantes para a dignidade humana, a saúde, por exemplo, elas geralmente ficam sempre afastadas dos bairros mais periféricos. Se concentram ou em bairros nobres ou em bairros centrais. E aí, por isso que a gente compreende que é de extrema necessidade trazer a periferia para o centro do debate. No último período, a gente se ausentou muito, as últimas gestões se ausentou muito de trazer para o centro do debate a população que geralmente fica excluída desse tipo de participação dentro da vida política. A política, geralmente, ela sempre é feita por pessoas que têm tempo, por pessoas que têm dinheiro, e a política ela tem que ser compreendida também como uma ferramenta de transformação da população. E a população ela tem que se apropriar desses espaços de debate. Para além disso, também, nós queremos o fortalecimento de conselhos municipais. A população ela precisa se fazer ouvida dentro de conselhos de segurança pública, em cada bairro. Nós precisamos de falar da participação da população dentro de outros conselhos, como o Conselho LGBT, onde nós não temos um conselho onde possa se debater direitos públicos para a população LGBT. Nós precisamos de fortalecer os conselhos já existentes, conselhos da cultura, conselho da mulher. E é nesse sentido de incluir o máximo de pessoas dentro dessa gestão que nós vamos trabalhar. Tá certo. Nós estamos entrevistando o candidato a prefeito pelo PSOL, Douglas Carvalho. Wesley Silva, sua pergunta, 30 segundos para elaborar a pergunta ao candidato. Douglas Carvalho, é um prazer recebê-lo aqui nessa manhã, um prazer conhecê-lo. O PSOL é um partido que ele tem uma estrutura mais dinamizada, mais aguerrida na região do sudeste do Brasil. Sul, sudeste, e em Goiás, o PSOL ainda é um partido tímido, ainda um partido que não tem cadeira na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no governo, na Câmara Federal. Como que você vê, como você propõe, o partido propõe caminhar numa candidatura dessa envergadura, desse peso, com a ausência desse apoio? 2 minutos, candidato. Bom, primeiro que para nós é um desafio muito grande, né, lançar uma candidatura quando a gente sabe que é um partido muito pequeno e de pouca estrutura.
E principalmente quando é uma candidatura jovem. E principalmente quando é uma candidatura jovem que ainda trabalha e que dialoga o seu período de campanha com o período de trabalho também. O PSOL, apesar de ser um partido muito pequeno na Câmara de Deputados, nós temos apenas 10 deputados federais, dos 20 melhores deputados federais, 9 são do PSOL. Isso já demonstra a nossa qualidade do nosso debate, das nossas ações, das nossas propostas. Nós não temos ainda vereadores na nossa cidade de Anápolis, nem em Goiânia, nem deputado estadual. Mas é por isso que nós estamos ocupando a política. Nós estamos ocupando a política porque a gente entende ela como um espaço de transformação, como ferramenta de transformação da vida de milhares de anapolinos. E é por isso que a gente se coloca no debate, se coloca como candidato. Porque a gente entende que a gente tem que realmente ocupar esses espaços. Espaços que são fundamentais e que, ultimamente, a gente não vê parcelas da população representadas nesses espaços. O PSOL, além de tudo, ele é muito forte no quesito representação de minorias. Nós temos mulheres, negros, lésbicas, gays, bissexuais. Nós temos uma infinidade de pessoas que constroem esse partido em todo o país. Hoje nós estamos trabalhando muito forte, principalmente aqui em Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, onde eu vejo uma possibilidade muito grande da gente conseguir eleger vereadores aqui no nosso estado. A gente ainda não conseguiu caminhar para esse processo, para esse projeto, que é extremamente importante, mas vai ser um projeto muito vitorioso a nossa participação nesse processo eleitoral. Muito obrigado ao candidato Douglas Carvalho. Marcos Vieira, qual a sua pergunta para o candidato? Candidato, eu queria aprofundar um pouco na primeira resposta, quando o senhor fala sobre a questão da tarifa zero para o transporte coletivo. No plano de governo, o senhor disse que vai criar linhas e zonas específicas na cidade a princípio. Como subsidiar isso? Quem vai financiar isso? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre essa proposta. Então, o projeto de tarifa zero, ele foi pensado no sentido de incluir o máximo de pessoas possível. Para quem não me conhece, eu comecei a minha militância no movimento estudantil, eu passei pelo movimento Passe Livre estudantil, e o modelo de passe livre estudantil aprovado na época não era o modelo que nos contemplasse, né? Que é um modelo restrito, não é livre e ele não é universal. Ele tem um público-alvo e ele tem uma limitação. E a gente entende que cultura, esporte e lazer também faz parte do processo de formação do cidadão. E é por isso que nós estamos defendendo uma bandeira tão importante como tarifa zero. A grande dificuldade, talvez hoje, seria a questão do subsídio. Mas nós sabemos que também, como foi difícil para aprovar o passe livre estudantil, que foi através de muito diálogo, de muita construção, nós precisamos de envolver toda a população nesse debate, nós precisamos de envolver o Poder Executivo Estadual, nós precisamos de envolver o Poder Executivo Nacional, o governo federal, nesse debate, que é extremamente importante o direito à cidade. É um direito garantido na Constituição, o direito à cidade. A questão do subsídio, a gente ainda tem pensado cada vez mais formas de planejar a inclusão da população nesses espaços e nos centros urbanos. Quanto ao subsídio, a gente ainda não tem uma forma ainda de pensar em como captar esses recursos. Mas nós sabemos os caminhos que a gente deve trilhar para procurar esses subsídios. Quem está no governo sabe melhor do que nós onde tem dinheiro sobrando e onde a gente dá para a gente poder investir. E nós precisamos também de falar das desigualdades urbanas quando se fala em imposto, e aí sempre o imposto recai sobre a população mais pobre. Tá certo, a resposta então do candidato Douglas Carvalho. Orisvaldo Pires, 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Candidato, o senhor tocou no assunto, mas eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais. A gente sabe que Anápolis é uma cidade conservadora, o senhor mesmo já em várias entrevistas já citou sobre isso. Nesse contexto, que política o senhor deve implementar e como pretende agir, né, diante da prefeitura, caso chegue à prefeitura, quanto aos movimentos sociais, os movimentos minoritários e especialmente o movimento LGBT? Até 2 minutos para a resposta. Uma gestão, ela deve ser feita com a população.
O pessoal ele não compreende o processo eleitoral como um processo que acontece a cada 4 anos. Não é a cada 4 anos que nós temos que ir à população para poder apresentar demandas, ouvir a população, mas é a cada 4 anos que a gente vai às urnas. Esse processo de envolvimento, ele passa pelo processo de participação popular. Para isso, nós, inclusive, no início, nós falamos da participação, da extremamente importante da criação de conselhos municipais, como o Conselho LGBT, onde nós não temos Conselho LGBT aqui no nosso município. É um espaço extremamente importante de diálogo, uma ferramenta de diálogo entre o Poder Executivo e entre a sociedade civil. Nós precisamos de reforçar o diálogo entre as associações comunitárias de cada bairro. Nós precisamos de intensificar o debate junto à população LGBT. Todo ano, a Anápolis se movimenta e se organiza para realizar a parada do movimento LGBT com pouca estrutura, com pouco financiamento, mas com muita gente na rua querendo ser quem realmente é. No único dia do ano, nós temos a oportunidade de ir para a rua para ser quem realmente somos. Para além disso, nós precisamos de fortalecer conselhos importantes como o Conselho da Mulher, Conselho de Igualdade Racial, o Conselho dos Direitos Humanos. Nós precisamos de criar conselhos em que envolva o tema da segurança pública e traga para o centro do debate a população da periferia. A população da periferia precisa de trazer esses questionamentos referentes à segurança pública junto ao Poder Executivo. Nós precisamos de fortalecer os conselhos de cultura, conselhos da juventude, em que inclusive eu também tive a oportunidade de fazer parte, e nós precisamos de trazer a população para um envolvimento maior dentro desses conselhos. O candidato, dentro deste assunto ainda, o senhor falou sobre a parada LGBT que é realizada uma vez ao ano. E eu já vi muitas pessoas criticando envolver recursos, dinheiro do próprio governo municipal numa ação como essa. Para essas pessoas, o senhor tem o que a dizer? 2 minutos para a resposta. Bom, para essas pessoas eu tenho a dizer que não vem recurso municipal. Então, fake news. O segundo, geralmente, quando vem recurso, é recurso federal. E o recurso federal, ele é para uma campanha específica. Ele é uma campanha de saúde, ele é uma campanha de prevenção. E é para esse dinheiro específico que ele é destinado, para campanhas de prevenção. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer parte de uma ONG LGBT daqui de Anápolis, que é o Grupo de Diversidade LGBT. Nós já realizamos a Parada do Orgulho LGBT daqui de Anápolis, já tive a oportunidade de compor a comissão de organização de parada LGBT nos interiores também, na capital. E, geralmente, essas paradas elas são feitas sem recurso financeiro, sabe? Você aluga um trio elétrico sem saber como você vai pagar. O movimento social, hoje, ele funciona dessa forma. Ele tem uma pauta para apresentar, ele tem uma indignação para levar, mas ele não tem recurso financeiro para ele se movimentar dentro da cidade. Essa é a grande dificuldade do movimento social. Mesmo sem recursos financeiros, Anápolis coloca na rua cerca de 15 mil pessoas na parada, que é uma das maiores e mais tradicionais do nosso estado, e do Centro-Oeste também. São pautas extremamente importantes, é o único dia do ano que a gente vai para a rua para ser quem realmente a gente é, por direito. E precisamos de aproveitar desse momento também para envolver a população no centro do debate com relação às políticas públicas para a população LGBT. Nós precisamos de falar da população que morre todos os dias. Nós precisamos de falar com as mães e pais dessa população que sofre junto com seus filhos. E nós precisamos de trazer para o centro do debate também uma escola que seja inclusiva. Doutor Fabrício Souza, até 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Candidato, o tema agora é educação. Há um avanço claro nos últimos 10 anos na questão da educação de base da cidade de Anápolis. Educação base e da educação do ensino médio. Bom, se o senhor for eleito prefeito da cidade de Anápolis, de que forma o senhor pode fazer a equiparação das escolas básicas do ensino médio com as escolas militares que são referências no estado? Bom, então, a gente tem que avaliar, você tocou 2 pontos, a rede municipal e a rede militarizada.
Eu vou trazer um outro modelo que funciona melhor ainda do que o modelo militar. É o modelo do IFG. Eu não sei se você teve a oportunidade de conhecer o IFG Campus Anápolis, mas as melhores notas do IDEB funcionam lá. Lá você entra da forma com que você não tem um uniforme padrão. Eu tive a oportunidade de estudar lá licenciatura em Ciências Sociais, no Instituto Federal de Goiás, campus de Anápolis. Nós precisamos de trazer também para o centro do debate a questão do polo tecnológico que nós temos. Anápolis é uma cidade desenvolvida do ponto de vista tecnológico, mas nós temos que trazer essa inclusão tecnológica para a nossa cidade, como uma ferramenta de compreensão da população nessa sociedade que a gente vive, que a gente atravessa. Para isso também, inclusive, eu tive a oportunidade de compor a gestão, ser estagiário, na verdade, num projeto de robótica educacional aqui no município, há 4 anos atrás. E era um projeto de iniciação em robótica educacional. Qual é o objetivo da iniciação em robótica educacional? Desenvolver o sentimento de trabalho em equipe, né? Noções de programação e robótica. E nós precisamos de cada vez mais alimentar a robótica dentro das nossas escolas, como uma ferramenta de iniciação. Nós temos um polo tecnológico que daqui a um tempo talvez não vai conseguir absorver a nossa população. A nossa população ela tem que estar preparada para absorver essas novas tecnologias. E para isso a população a prefeitura ela tem que se posicionar frente a essas novas ferramentas que vão aparecendo. Ela precisa de colocar na mão dessas pessoas tecnologia e precisa de promover o batismo tecnológico. Wesley Silva, 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Candidato Douglas Carvalho, vamos falar de esporte. O plano de governo do PSOL para Anápolis, vendo que nessa última gestão está se finalizando agora, houve grandes avanços, tanto como o esporte profissional, como o esporte amador e o esporte varziano. Investimentos foram feitos, promoções de eventos foram feitas. O PSOL tem uma política também para dar continuidade nesse projeto ou tem uma inovação, tem algo novo para oferecer à comunidade, à sociedade? Então, nos últimos anos, a gente passou por um processo de valorização, né, dos times profissionais, mas, para além disso, nós precisamos de valorizar também os times de bairro, que é bem tradicional na nossa cidade. Todo bairro que você passa, quando você vê um campo, é natural você ver algum time ali, algum time que, inclusive, há muito tempo já se organiza, já joga ali naquele campo, já chama os amigos para poder participar. Nós precisamos de reformar esses espaços, trazer a população para ocupar esses espaços de lazer, culturais. Nós precisamos de promover esses times de várzeas, de bairros, da nossa cidade. Nós precisamos de valorizar as equipes que nós temos aqui. Hoje nós temos uma equipe de voleibol. Eu tive a oportunidade de jogar vôlei também. Sou extremamente apaixonado. Vira e mexe, quando dá, a gente vai lá no ginásio e assiste. Nós precisamos de fortalecer a participação da população nesses espaços. Nós precisamos de promover o incentivo à participação da população também no esporte, também no lazer, na ocupação de praças, parques. Nós precisamos de democratizar o acesso ao esporte, por exemplo. Nós precisamos de promover também a revitalização de espaços que já existem, trazendo de volta esses times que talvez já até abandonaram vários bairros, campos de bairros. Nós precisamos de falar também da profissionalização desses times. Nós precisamos de trazê-los para o debate também junto ao Poder Executivo, como forma de encarar o esporte como um sentimento de inclusão, como forma de se sentirem parte da sociedade. Marcos Vieira, sua pergunta. Candidato, caso eleito, qual será o relacionamento do senhor com o governador Ronaldo Caiado, do Democratas, e com o governo federal do presidente Jair Bolsonaro? Caso eleito,
O meu mandato vai ser um mandato democrático, né? Um mandato de diplomacia, de respeito. Ele ganhou lá, a gente respeitando os votos dele. Eu ganhei aqui com o mérito. E é assim que a gente faz a democracia. Hoje nós temos 9 candidatos, 9 janelas, 9 formas de ver Anápolis, 9 formas de enxergar o mundo. E é assim que se faz a democracia, é com a participação de todo mundo, é envolver todo mundo no debate, é trazer todo mundo para o centro. Apesar das divergências ideológicas que nós temos com o governo Caiado, que é do DEM, e com o governo federal, nós precisamos de compreender que, para além das nossas divergências ideológicas, existem os interesses da população. E os interesses da população não podem ficar aquém dos interesses ideológicos. Orisvaldo Pires. Candidato, há uma máxima que diz que a vitória de um time ele começa na escalação do time. O senhor disse agora há pouco que o PSOL é um partido ainda pequeno aqui na região e busca ocupar os seus espaços. Mas considerando essa escalação importante que deve ser feita, quem são as forças da sociedade que o senhor pretende escalar para compor uma administração, caso o senhor chegue à prefeitura? Por enquanto, nós ainda não definimos nomes. O que a gente está discutindo no momento é só os projetos, que seria o debate principal, mas nomes para compor a gestão, o secretariado, com certeza nós teremos nomes que vão estar preocupados com os interesses da população, certamente. Nós temos hoje o PSOL, apesar de ter se organizado muito recentemente de um tempo para cá, é um partido que já tem ótimos nomes e ótimos quadros no nosso município, sabe? E é por isso que, inclusive, nós colocamos o nosso nome à disposição para disputar a prefeitura. Nós temos candidatos próprios a vereador também. Apesar de ser um partido ainda muito pequeno e não ter promovido nenhuma aliança, porque a gente compreende também que era importante de participar do processo eleitoral e de debater um projeto de cidade, nós temos nomes que estão aptos a serem secretários e ocuparem com excelência qualquer tarefa que for deliberada. Doutor Fabrício Souza, mais uma colocação ao candidato Douglas Carvalho, candidato a prefeito pelo PSOL. Candidato Douglas Carvalho, do ponto de vista da questão da Previdência Municipal, do ISA, a gente sabe que a cidade de Anápolis sempre passou por uma dificuldade. Houve agora um aporte financeiro no ISA, mas de qualquer forma a gente tem uma situação muito dificultosa nessa questão. De que forma o senhor, eleito prefeito de Anápolis, vai tentar resolver essa situação definitivamente? Olha, eu ainda não compreendi o que aconteceu nos últimos anos com o ISA. A gente sabe que existe um déficit, que a gente precisa de superar esse déficit, mas que parece que nos últimos anos esse déficit aumentou muito. Ele quase que extrapolou. Nós precisamos de procurar ferramentas para responder a essa demanda. De forma sucinta, o ISA ele é uma ferramenta extremamente importante para os nossos servidores municipais, tem que ser valorizado, tem que ser garantido. Nós precisamos de um fundo para manter, para preservar, para sustentar esse pilar, é extremamente importante. Para além disso, nós precisamos de pensar de ferramentas a longo prazo que possam dar sustentação econômica para a nossa economia, para responder às demandas econômicas da nossa cidade. Por exemplo, agora nós estamos atravessando uma pandemia e nunca se imaginou, né, que iríamos passar essa pandemia. Para além disso, nós nunca imaginamos que seria necessário um fundo municipal para esse tipo de emergência. Então, nós precisamos de constituir, de criar, de fortalecer ferramentas que vão dar sustentação econômica para o nosso município. Wesley Silva, sua pergunta. O candidato Douglas Carvalho, eu faço uma pergunta sobre a área de segurança. Nós temos visto, nos últimos anos agora, uma parceria importante para Anápolis,
no combate aí ao crescimento, né, da insegurança, como investimentos que a Prefeitura Municipal e parcerias que ela tem feito com o Tático, com a Polícia Militar, com as polícias de ordem de segurança. Isso tem trago resultado positivo, né, a diminuição de muitos dos índices que estava alto em relação à insegurança da sociedade. Pensa em manter, o pessoal tem uma política diferente dessa, pensa em manter esse tipo de política, investimento na segurança, parceria da polícia, da Prefeitura Municipal com os órgãos de segurança? O senhor tem até 2 minutos para responder. Bom, essas ferramentas que vêm dando certo até aqui, a nossa intenção vai ser, no caso, melhorá-las, adaptá-las para melhorar e atender cada vez mais pessoas e a gente atingir índices cada vez melhores. Para além disso, nós temos que, o pessoal havia apresentado a proposta também de se ter conselhos municipais, um conselho municipal que envolvesse a comunidade, que trazesse a comunidade para debater também a questão da segurança pública. Essas ferramentas que deram certo, que estão dando certo, que estão ajudando a fortalecer a segurança pública e a reduzir os índices de criminalidade, eles têm que ser melhorados, né? A gente já avançou muito, mas nós temos muito mais ainda para poder avançar. Nós precisamos de entender a segurança como uma ferramenta realmente de segurança, não como um aparelho que seja repressor, como muitas pessoas ainda compreendem, como ainda se age também, principalmente com a população pobre, negra e de periferia. Nós precisamos também de envolver toda a comunidade nesse sentido de dar as respostas para a segurança pública. Os índices vêm melhorando, mas nós vemos brechas para poder melhorar cada dia mais. Candidato, o senhor agora há pouco, o Orisvaldo, falou que a cidade de Anápolis, eu concordo com ele, é uma cidade bem conservadora, católicos, evangélicos, espíritas, enfim, vamos aqui entrar na religião. O senhor acredita que terá dificuldade em conseguir voto nesse público mais conservador da nossa cidade? Não vejo dificuldade. Se a gente se enxergar na história, se a gente olhar Jesus, quem era Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré era pobre, preto, periférico, e é lá que a população está. É lá que eu me vejo, é lá que Jesus... E é assim que eu acho que a população deve ver o papel de Jesus. Refugiado, andou com prostitutas, andou com ladrões, dividiu o pão. E esse é o papel do ser humano. A gente só precisa de se espelhar realmente na mensagem que traga para a gente. Não na mensagem que é conservadora e que prega o ódio. A mensagem de Jesus de Nazaré é de amor, não é de ódio. Por isso que eu acredito, sim, que eu não vejo nenhum empecilho nisso. Porque eu não vim para trazer o ódio. Quem gosta do ódio é a galera do outro lado. E esse não é o meu papel. Marcos Vieira. Candidato, eu queria que o senhor falasse sobre um item no plano de governo. O senhor fala na extinção dos convênios da Prefeitura com as comunidades terapêuticas, direcionamento dos recursos para os CAPs. O senhor não considera essas entidades importantes no tratamento aí da dependência química e do alcoolismo também? Nós compreendemos o papel dessas instituições filantrópicas para o tratamento da população. Para além disso, nós queremos recuperar e compreender da forma com que esse dinheiro está sendo distribuído, entende? E precisa de averiguar a situação em que essas populações estão sendo atendidas. Muitas causas terapêuticas não oferecem ainda um tratamento tão humanizado. Nós precisamos de entender o humano na sua humanidade, nas suas deficiências e na sua subjeção de como ele conseguiu, de como ele chegou lá.
nós precisamos, para além disso, nós precisamos de superar os problemas que levaram essa pessoa para lá, que foi provavelmente a falta do acesso ao mercado de trabalho, que foi a falta do acesso à educação, que foi a falta do acesso a um sistema que seja humanizado e que dê respostas humanitárias para essa pessoa. Nós precisamos de compreender que não se faz política se a gente não envolver a participação da população nesses espaços. Nós precisamos de recuperar, nós precisamos de trazer ferramentas que possam estimular ao retorno dessa pessoa à vida comum como ela deveria ter. E, para além disso, nós queremos também auxiliá-la no retorno ao mercado de trabalho. Tá certo. Orisvaldo Pires, a sua pergunta ao candidato Douglas Carvalho, do PSOL. Uma questão que eu acho que tem que estar sempre na mira do eleitor também, para buscar informações junto aos candidatos nessa eleição, candidato, é a questão da pandemia, o enfrentamento da pandemia. 2021, todas as previsões apontam 2021 de muita dificuldade, em todos os setores, inclusive no setor público. Redução de receitas, uso dos recursos de reserva, gastos, né, na saúde que, né, tiveram um aumento extraordinário. O que o senhor pretende, que proposta concreta o senhor tem, caso chegue à prefeitura, para enfrentar a pandemia e buscar incentivar a retomada da geração de empregos e da recuperação de renda das pessoas? Nós precisamos de resgatar uma trajetória de desenvolvimento econômico que Anápolis já viveu nos últimos anos. Acho que até 2008, onde nós tivemos o chamado boom econômico, onde se viu vários prédios sendo construídos em Anápolis. Para isso, nós precisamos de construir frentes de trabalho, que são trabalhos que vão gerar distribuição de renda, vão gerar emprego. Nós precisamos de criar frentes nas seguintes áreas: asfaltar os bairros, nós precisamos de construir creches, nós precisamos de construir escolas, nós precisamos de fortalecer as ferramentas que nós temos aí, nós precisamos de revitalizar e construir essas frentes como uma forma de geração de emprego. Para além disso, nós precisamos de trazer uma trajetória de desenvolvimento que veio até 2008, quando muitas empresas ainda se preocupavam em instalar em Anápolis. Nós precisamos de falar para esses empresários, nós precisamos de trazer eles. Nós precisamos de mostrar as potencialidades do nosso município. Nós temos uma ferrovia norte-sul que corta o nosso país todinho, que está em conclusão, que logo vai estar operando. Logo nós vamos ter um aeroporto internacional de cargas funcionando aí. Nós temos uma plataforma multimodal estruturada, nós temos um polo industrial extremamente forte, que inclusive as concessões para as empresas automobilísticas do nosso estado foram prorrogadas por mais tempo. É a hora da gente aproveitar esse gancho para trazer esses empresários para o debate, conhecer a nossa cidade, entenderem que aqui é uma cidade boa para ele investir, para ele ter retorno. Para além disso, nós precisamos de incentivar também a construção civil nessa recuperação econômica. Só para informar, a concessão, melhor, esse incentivo fiscal para as empresas automobilísticas, prorrogado até 2025. Doutor Fabrício Souza, seu questionamento. Candidato Douglas, na primeira pergunta eu falei que a gestão ela é dividida em política, econômica e social. Tratamos da questão social, os colegas da questão econômica. Questão política. Caso o senhor for eleito prefeito da cidade de Anápolis, de que forma o senhor vai governar, sendo que o senhor não vai ter maioria na Câmara Municipal? Bom, a nossa preocupação é ter do lado a maioria da população. Quanto à Câmara Municipal, nós vamos dialogar. Eu creio que quando o debate é bom, quando o projeto é bom, não há por que se curvar contra um projeto, não há por que se posicionar contra, mas a nossa ideia é de construção de diálogo intenso com a Câmara Municipal.
Mas, para além disso, nós precisamos de compreender que a ferramenta principal que nós vamos ter nesse processo todo de eleição e os 4 anos de mandato serão os 4 anos que vão envolver a população nesse debate. Nós precisamos trazer a eles, nós precisamos envolver essa população nos questionamentos e nas propostas e nas resoluções de problemas que estão aí há anos na nossa cidade. Wesley Silva. Candidato Douglas Carvalho. Vamos falar do tema funcionário público. Nos últimos anos, Anápolis o funcionário teve conquistas que foram através de muitos debates. O funcionário público ele tem aqui os seus representantes, se não me engano, 2 ou 3 sindicatos que representam a classe, e dentro dos avanços que houve para o funcionário público, as conquistas que foram obtidas, o pessoal tem uma política direcionada para o funcionário público, de manter aquilo que já foi conquistado, de melhorar aquilo que pode ser conquistado para o funcionário público. Qual que é a ideia do pessoal em relação à política para o funcionário público? Bom, nós compreendemos o papel do servidor público, por isso nós vamos defender a valorização desses servidores, da área da saúde, da área da educação. Nós precisamos de entender o papel do professor dentro da sala de aula como um papel de transformação da sociedade, através dele passa todas as outras profissões. Nós precisamos de entender o papel do agente de saúde dentro do nosso município e compreender a valorização dele nesse espaço, principalmente em tempos de pandemia, onde ele coloca a sua própria vida em risco para salvar a vida do outro. Nós precisamos de falar da valorização dos servidores da segurança pública, nós precisamos de falar da valorização dos servidores que estão aí há muitos anos. Nós precisamos de devolver, na verdade, fortalecer ferramentas como a titulação dos professores, a titularidade, no caso, contribuir para a formação deles, para que cada pessoa que precisar de atendimento, no caso no espaço de saúde, tenha um tratamento que seja um tratamento humanizado, que seja focado em atender, além das suas especificidades, o seu problema de saúde, entender o seu lado humanizado também. Marcos Vieira. Candidato, o senhor fala muito em participação popular durante o mandato e a minha pergunta é nesse sentido. Como fazer com que a população participe de um mandato em uma cidade com 400 mil habitantes, para que isso não fique muito moroso? E aí também, provavelmente, o senhor deve falar dos conselhos comunitários, que acabam perpetuando membros e ficam aqueles mesmos só trocando posições dentro de um conselho. Então, como ser efetivo na participação popular sem que isso seja lento na tomada de decisão? Marcos, acho que a sua pergunta foi muito boa, muito bem pensada, porque quando nós compomos conselhos, é natural que, se há esses esvaziamentos e trocas, a gente vê demais, principalmente quando há de interesse do executivo. A troca é muito rápida. Mas nós precisamos de compreender que essas são as ferramentas que estão dadas e estão colocadas na mesa, que são as ferramentas de diálogo e de composição. A nossa cidade, ela tem diversos coletivos que agora, nesse período de campanha, eu tive a oportunidade de conhecer. Coletivos LGBT que eu não conhecia no nosso município, coletivo de mulheres negras, coletiva de luta antirracista, coletivo cultural. E eu tenho certeza que esses coletivos comunitários, coletivos de meio ambiente, têm organizado na nossa cidade. Nós precisamos trazer essa galera já interessada e que todo dia já constrói política pública para a nossa cidade, pensando o futuro, para a composição desses espaços. Quando não é de interesse, realmente
vai haver esses esvaziamentos nos conselhos. Eu mesmo, quando fiz parte do Conselho de Juventude, logo a gente viu algumas dificuldades no conselho, mas são coisas que a gente consegue superar quando é de interesse da população, em participar, em se sentir ouvido, em se sentir parte do processo eleitoral como um todo. E para isso que nós queremos envolver eles. Agora é a vez de Orisvaldo Pires fazer a sua pergunta. Candidato, de maneira geral, as políticas ambientais, a gente tem percebido no mundo, no Brasil, elas são ineficazes. Muitas vezes tratadas com hipocrisia, como faz de conta e até com muito marketing. Em relação a isso, né, com os poucos recursos que são destinados para essa preservação ambiental, para a conscientização ambiental, que não é prioridade, não é uma prioridade número 1, ela está lá embaixo na ordem das prioridades. O que fazer para realmente desenvolver políticas públicas ambientais que funcionem, no caso aqui de Anápolis? Olha, aqui em Anápolis, vamos começar a questão do meio ambiente, ela é uma questão transversal. Então, não dá para a gente falar de uma coisa sem pensar na outra. Por exemplo, a questão da mobilidade. Quantos carros nós temos nas nossas ruas poluindo? Eu sou usuário do transporte coletivo, eu uso o transporte coletivo para o meu trabalho, ou então, quando o meu ônibus está muito atrasado e eu estou com medo de chegar atrasado no meu trabalho, eu recorro a um Uber ou 99. Nós precisamos de fortalecer o sistema do transporte coletivo do nosso município, dando condições para que mais pessoas possam ter acesso a ele, reduzindo as tarifas progressivamente, pensar em um transporte coletivo que seja menos poluente possível. Para além disso, o pessoal também se propõe a revitalizar, a recuperar as nossas nascentes, os nossos córregos do município. Ainda dá tempo de fazer isso, ainda está em tempo. Nós precisamos de falar de um problema que recorre todos os anos, que é a ET do DAIA, que todos os anos exala um mau cheiro intenso e nunca se descobrem quais são os problemas. Às vezes, até há um próprio vazamento lá, vira e mexe, encontra vazamento de esgoto sendo lançado em manancial. Nós precisamos de combater isso. Para além disso, nós precisamos de ficar em cima dos maiores produtores de poluição. E os maiores produtores de poluição não é a periferia. Os maiores produtores de poluição estão lá no DAIA. Nós temos que dar atenção a eles. E, caso desrespeitados, eles têm que ser multados. Candidato, o senhor sendo eleito prefeito de Anápolis, o senhor pretende instalar equipamentos eletrônicos no trânsito da cidade ou o senhor é contra? Você fala, no caso, sentido, os radares. Com certeza, nós precisamos de pensar na questão dos radares do nosso município. Nós precisamos de acompanhar essa questão da alta velocidade. Nós precisamos de, principalmente em vias que muitas vezes são abandonadas pela própria prefeitura. Bairros, às vezes, até periféricos, como o caso do Leblon, que vira e mexe, tem uma avenida principal lá que acontece acidentes. Esses dias agora envolveu até uma senhora num acidente que aconteceu. Nós precisamos de dar respostas para a questão do transporte e compreender que nós não dá mais para a gente colocar a vida da população em risco com motoristas imprudentes. Doutor Fabrício. Candidato Douglas, na última pergunta que eu fiz para o senhor sobre a questão de governar com um partido de esquerda, o senhor falou de diálogo. Mas, sabidamente, o pessoal é um partido de esquerda, né, e um partido de razoável diálogo. Como que o senhor vai falar em diálogo com o partido de centro e de direita numa eventual vitória para prefeito de Anápolis? Então, como eu falei no início, quando o projeto há de ser bom para a população, não há por que você se inclinar contra, você se posicionar contra. Quando é interesse da população, não vejo que há de se posicionar
com um posicionamento ideológico, mas com um posicionamento de quem compreende as necessidades da população, as demandas da população e as ferramentas de transformação para essa população. É claro que nós temos o nosso posicionamento quanto um partido de esquerda, é um partido de nova esquerda, né, aliás, e de não diálogo com alguns partidos. Mas, quanto gestão executivo, nós estamos aí para poder dialogar com cada um deles, para poder procurar soluções às demandas do nosso município, que já tem mais de 100 anos. Chegando então ao final da entrevista com o candidato Douglas Carvalho do PSOL, candidato a prefeito da cidade de Anápolis, o senhor tem 1 minuto para que o senhor possa despedir então dos ouvintes do nosso Anápolis em Debate aqui pela Rádio Manchester 93,3. Fique à vontade, candidato. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de todos, Eurisvaldo, Marcos, Lucivan, Wesley, Fabrício, muito obrigado também, viu, a participação da OAB, Jane, muito obrigado a todos. Para além disso, gostaria de convidar cada uma a acompanhar as nossas redes sociais, acompanhar as nossas propostas, contribuir nesse processo todo eleitoral, que é um processo que acontece a cada 4 anos, mas que, como maior vitorioso, tem que ser a população, tem que ser a democracia nesse processo eleitoral todo. Nós queremos trazer o direito à cidade para a população, nós queremos trazer o direito à educação pública gratuita e de qualidade, nós queremos trazer uma saúde que realmente seja uma saúde com atendimento humanizado, nós precisamos de falar da segurança pública, por isso nós queremos contar com o apoio de todos e o voto para prefeito. Obrigado, então. Douglas Carvalho, candidato a prefeito pelo PSOL. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, já teremos um outro candidato, que será o nosso entrevistado até o final do programa. Não saiam daí.
Hoje, dia 3 de outubro, começando essa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Anápolis. Já ouvimos o Douglas Carvalho, do PSOL. Daqui a pouco nós teremos a entrevista com Valeriano Abreu, do PSL. Lembrando que tudo através de sorteio, que foi realizado no último sábado, no programa Anápolis em Debate. No próximo sábado, dia 10, mais 2 entrevistados. Às 8h05 da manhã, o candidato do PSDB, João Gomes. Às 9h05, o candidato do MDB, Márcio Correia. Já no dia 17, outros 2 entrevistados. Às 8h05 da manhã, Josmar Moura, do PRTB. E, posteriormente, às 9h05, José de Lima, do Patriota. No dia 24, nós teremos 2 entrevistas. Às 8h05, Roberto Naves, do Progressista, e às 9h05, Antônio Gomide, do Partido dos Trabalhadores. E finalizando, no dia 31 de outubro, teremos às 8h05 da manhã, entrevista com o candidato do PSD, delegado Humberto Evangelista. Agora que são 9 horas em Anápolis, lembrando que este é um projeto idealizado em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Anápolis. Agradecemos aqui a presença do presidente, Dr. Jorge Henrique, que muito engrandece este nosso programa. Também agradecer a toda a equipe da E-Live Produções, a equipe está aqui conosco, um trabalho profissional muito bom. Também ao portal Anápolis 360 Graus, programa Poder Político da Web e o apoio da Câmara Municipal de Anápolis, que nos cede o plenário Teotônio Vilela para a realização das entrevistas. E também agradecer o Atacadão Rio Vermelho também, que está nos apoiando. Lucivan, agradecendo aqui a presença do jornalista Cláudio Brito, do jornal Contexto, que está aqui presencialmente também para acompanhar e cobrir essa nossa primeira entrevista, para repercutir essa nossa primeira sequência de entrevistas. Obrigado, Claudinho, pela sua presença aqui no nosso meio. E sob a supervisão da Justiça Eleitoral em Anápolis, devidamente comunicada e informada sobre as regras das entrevistas. Lembrando que a cada sábado entrevistaremos 2 candidatos, às 8h05 e também às 9h05, com 50 minutos de tempo para cada candidato, conforme o sorteio que foi realizado ao vivo no programa Anápolis em Debate do último sábado, dia 26 de setembro. Além de mim, Lucivan Machado, que estou mediando essa entrevista, participam como entrevistadores os jornalistas Marcos Vieira e Orisvaldo Pires, o radialista Wesley Silva e o advogado Fabrício Souza. Na coordenação das mídias sociais, a jornalista Jane Evangelista, a assistência técnica é de Edmar Correia e o operador de áudio Naiton John. E de uma forma especial também quero aqui agradecer o casal Ademar e Onaide Santilo pela confiança atribuída aqui ao Anápolis em Debate, a essa responsabilidade de levar até a população da cidade a opinião dos nossos candidatos. As entrevistas também estão sendo transmitidas pela página do Anápolis em Debate no YouTube, Facebook e também o Instagram, com apoio técnico da E-Live Produções. Doutor Jorge, só uma colocação para o senhor antes da próxima entrevista. A primeira entrevista, tudo tranquilo, não teve pedido de resposta, enfim, foi tranquilo, tudo conforme a legislação, né? Sem intercorrência, tudo conforme o regulamento, viu? Tá ok. Perfeito. O doutor Jorge está bem atento aí, então, acompanhando, então, esse nosso, não é o debate, essas nossas entrevistas que seguem até o próximo dia 31 deste mês de outubro. Nenhuma observação a ser feita também não, Orisvaldo Pires, em relação à primeira entrevista? Não, tranquila, né? O posicionamento, né, do candidato de maneira muito respeitosa em todos os temas, em todos os assuntos, e acredito que a gente pode balancear também, né, assuntos ligados à questão política e também à questão de projetos, né, de programas, de ações, de conteúdo mesmo, de estrutura para a cidade. Então, acredito que a gente pode contemplar, né, e dar oportunidade ao candidato para que ele pudesse abordar todos esses assuntos importantes. 30 segundos para você, Wesley, tudo dentro dos conformes, né? Tudo. Não houve nenhuma intercorrência. O momento é para esse debate, foi preparado. Fazer um agradecimento aqui, viu, Lucivan, você, o Osvaldo, a todas as pessoas que, de uma forma direta e indireta, proporciona essas entrevistas para que o eleitor
para que o ouvinte da Rádio Manchester 93,3 possa ter conhecimento de um debate que será realizado nesses dias, nessas próximas semanas. Bem, são 9h05. O nosso entrevistado agora é o candidato a prefeito Valeriano Abreu, do PSL. Ele tem 40 anos, é advogado, militante do movimento Igreja e Sociedade. Lembrando sempre, candidato, que o senhor terá 2 minutos, até 2 minutos, né, para responder as perguntas que serão feitas ao senhor. E eu já pergunto o seguinte: por que o senhor Valeriano Abreu quer ser prefeito da cidade de Anápolis? Bom dia, candidato. Bom dia, Lucivan. Está desligado aí, por favor, ligue aí. Bom dia, Lucivan, bom dia, Wesley, bom dia, doutor Fabrício, bom dia, Marcos, bom dia, Orisvaldo, bom dia, meu amigo doutor Elias. É um prazer poder estar aqui e poder trazer aí a nossa fala a respeito do nosso projeto, né? Inicialmente solidarizar com os milhares de anapolinos que estão sofrendo com a falta de água na nossa cidade. O motivo de eu ser candidato, colocar meu nome à disposição, é exatamente por acreditar que é possível contribuir de maneira mais efetiva para melhoria da vida, da condição de vida do cidadão anapolino, para que o cidadão anapolino ele possa ter, nesse período do pós-pandemia, uma recuperação na área do trabalho, do emprego, da renda, na área da saúde, possa haver uma reestruturação, na área da atenção à criança e ao adolescente, o cidadão, as nossas crianças e adolescentes possam ter a atenção que merecem do poder público. E, sobretudo, nós acreditamos que isso é possível porque o nosso propósito, nosso projeto e a nossa história de vida indica, nesse sentido, que nós faremos um mandato sem negociata. Não fizemos negociata para reunir vários partidos, nós não fizemos acordo com o empreiteiro que depois terá aí contrato na administração, por isso temos certeza de poder fazer a diferença na transformação da vida do cidadão. Vou inverter agora, vou começar aqui as perguntas com o Orisvaldo Pires. Você tem 30 segundos, Orisvaldo, para elaborar a pergunta ao candidato Valeriano Abreu. Candidato, caso o senhor seja eleito prefeito, considerando o momento de dificuldade que o mundo está passando devido à pandemia, qual é a proposta, o que o senhor propõe para a cidade, que a sua administração vai atuar, vai trabalhar para gerar renda, gerar emprego e enfrentar um 2021 com previsões terríveis em relação à questão econômica? Obrigado, Orisvaldo. Essa é uma questão de extrema relevância. Nós vimos aí, nesse período de pandemia, prefeitos e governadores com esse discurso do fique em casa, a economia a gente vê depois, e apenas o presidente Bolsonaro fazendo um discurso no sentido inverso. É preciso preservar vidas, sim, e ele foi quem mais dedicou para a preservação de vidas, foi quem mais concedeu apoio para a população nesse período, inclusive com o auxílio emergencial de R$ 600 para a população, para as pessoas que ficaram em situação de dificuldade. E aí, na contramão do presidente, vimos governador do estado de Goiás, vimos o prefeito da cidade de Anápolis agir no sentido oposto, querendo que o pessoal ficasse em casa, fechando o comércio, e isso, de fato, trouxe grande prejuízo para as pessoas, e isso vai resultar em uma consequência muito danosa. A nossa proposta, de maneira especial, é conceder ao cidadão, através do nosso projeto Auxílio Empreendedor, um apoio, financiamento, investimento de até R$ 30 mil
para aquele cidadão que quer abrir o seu próprio negócio. Se a gente olhar, a Prefeitura Municipal gastou milhões de reais em áreas diversas. A receita da Prefeitura é de mais de 4 milhões por dia. Então, se nós pegarmos 1 milhão por mês, serão 48 milhões ao final de 4 anos. Se convertidos em crédito, numa média de 20 mil reais, beneficiaremos 2.400 pessoas que gerarão aí mais de 10 mil oportunidades. Ô, candidato, nós temos um regulamento para as entrevistas com todos os candidatos, e esse regulamento foi assinado por todos, e o doutor Jorge Henrique, que é o presidente da OAB, que está aqui, e ele tem uma observação a ser feita. Qual é, doutor Jorge? Sim, Lucivan. Na verdade, nos termos do capítulo 14, doutor Valeriano, é permitido o uso da imagem nas suas redes sociais para divulgar sua participação na entrevista, porém, estamos vendo que está sendo gravado, não é permitido o uso de áudio ou imagem para programa eleitoral. Só para alertar sobre esse capítulo 14, doutor. Ok, doutor. Vamos observar rigorosamente. Obrigado. Marcos Vieira, sua pergunta ao candidato Valeriano Abreu. Candidato Valeriano, o senhor fala no plano de governo de construção de uma barragem no Piancó. O senhor, inclusive, iniciou a entrevista falando sobre a questão da água aqui na cidade. A Prefeitura tem dinheiro, tem condições técnicas para fazer a barragem do Piancó? Obrigado pela pergunta, Marcos. A questão é a seguinte, a Prefeitura, ela renovou antecipadamente um contrato com a Saneago, que venceria em 2022, ela renovou já nesse ano de 2020. Entendemos que a Prefeitura deveria ter cobrado da Saneago a solução para o problema da água, e, infelizmente, a Prefeitura não cobrou. E por que não cobrou? Exatamente porque o prefeito queria o apoio político do governador do estado de Goiás e acabou cedendo a esse desejo do governador, que era o desejo de renovar antecipadamente, porque ele quer vender, colocar no mercado 50% das ações da Saneago. E sem o contrato da cidade de Anápolis, as ações da Saneago, elas teriam um valor que não compensaria essa colocação aí no mercado de ações. Então, o que nós vimos é exatamente aquilo que nós combatemos, assim como nosso presidente Bolsonaro combate essa prática de negociata, trocas de favores para poder ter apoios políticos. Isso aconteceu aqui na cidade de Anápolis. O caminho agora nós temos um contrato que já foi renovado. Nesse contrato prevê a construção desse barramento. Nós sabemos que a Saneago, ela fez tantas promessas para o anapolino e não cumpriu. Por exemplo, estamos em um período de falta de água, enquanto ela disse que estava tudo resolvido, não faltaria mais água. Então, o que precisa é ter alguém que tenha pulso firme para cobrar do governador do estado de Goiás, para que o governador ele possa tratar o anapolino à altura da dignidade que ele merece. Nós vamos exigir da Saneago essa construção do barramento. Wesley Silva, sua colocação em 30 segundos para Valeriano Abreu. Cumprimento o doutor Valeriano Abreu, prazer recebê-lo aqui. Ter aceitado o convite de estar participando das entrevistas feitas pela Rádio Manchester 93,3. A pergunta é, você teve nas duas últimas gestões, você teve no PT como diretor do PROCON, teve no PTB como diretor do PROCON e agora é candidato pelo PSL. A experiência adquirida nos últimos 2 mandatos, das últimas 2 prefeituras que você ocupou o cargo, te dá condições para que você venha gerir um orçamento grande, para que você possa ter uma posição política também de igualdade com os outros candidatos e fazer com que você apresente um plano de governo execuível e viável para a cidade de Anápolis? Até 2 minutos para a resposta, candidato. Wesley, obrigado por essa pergunta. De fato, os últimos 3 prefeitos da cidade de Anápolis contou aí com o nosso trabalho à frente do PROCON. Eu acho pertinente a pergunta, mas eu acho curioso que toda vez que eu vou na rádio essa pergunta é feita a mim, mas nunca é feita ao Roberto Naves. Por que ele fez parte do governo da presidente Dilma? Por que no governo
do Antônio Gomide e do João Gomes, ele indicou, foi quem mais indicou cargos no governo do PT, Alex Martins, Rodolfo Valentino, Luzia Cordeiro, e tantos outros servidores, mas isso não é demérito, o fato de ter participado de administrações anteriores. Até porque, quando se fala em participação, muitas vezes as pessoas querem colocar como se eu fosse um corresponsável pela gestão. Não, não fui. Eu dirigi o PROCON e fui convidado pela competência que nós temos, né, como advogado, como especialista aí na área de direito administrativo, portanto, preparado para a gestão, e desempenhamos um trabalho que foi um trabalho que colocou o PROCON em destaque a nível nacional. Fomos homenageados na gestão do doutor Espiridon Nicofotes Anifantes, que nome grego, do Procurador-Geral de Justiça no Ministério Público do Estado de Goiás, 2 vezes homenageado aqui na Câmara Municipal, e exatamente a minha missão de vida é essa. Minha missão de vida é servir as pessoas. E aceitei esse desafio no PROCON por ver a oportunidade de servir as pessoas. Mas fica claro que eu não tenho rabo preso com ninguém. Entrei, saí e de cabeça erguida e agora à disposição da população. Doutor Fabrício Souza, sua pergunta. Bom dia, Valeriano Abreu, um prazer muito grande tê-lo conosco. Pergunta que eu faço para o senhor, em uma das 17 propostas que o senhor apresenta, o senhor fala em valorizar o servidor público de carreira. De que forma o senhor fará essa valorização do servidor público se eleito por prefeito da cidade de Anápolis? Obrigado, doutor, por essa pergunta. O que eu vejo é o seguinte, infelizmente, o quadro de servidores hoje da prefeitura, a atenção que tem sido dispensada ao servidor, ela não é aquela atenção que o servidor merece. Por exemplo, essa desvalorização e desconsideração com o servidor, ela é demonstrada de modo muito especial nessa suspensão de repasses para o Instituto de Previdência do Servidor Público, que é o ISSA, né? Vamos aí pegar uma administração com quase 3 anos sem repasse para o ISSA. Suspendeu de março a dezembro, mas 18 e 19 não tinha sido feito boa parte dos repasses e suspendeu também. Então, isso é desvalorização do servidor. É preciso assumir com responsabilidade esse pagamento previdenciário, é preciso considerar que o servidor público ele é a mão da administração para chegar até as pessoas e considerar não apenas sob o aspecto de construção de projeto político. Nós somos contra a reeleição, não serei, caso ganhe as eleições, não serei candidato depois de 4 anos, exatamente para não acontecer o que nós estamos assistindo. O uso da máquina pública em favor do projeto político eleitoral, o uso da máquina pública nomeando servidores para que ele tenha cabos eleitorais para sua candidatura de vereador, perseguindo servidor que curte uma postagem do adversário, né? Eu tenho pessoas que eu conheço, foram exoneradas. Ontem mesmo, um servidor exonerado porque ele participou de um evento meu no domingo. Então, para valorizar o servidor, é preciso acabar com essa politicagem. Candidato Valeriano Abreu, do PSL. Caso o senhor seja o próximo prefeito da cidade de Anápolis, como que será o seu relacionamento com o governador Ronaldo Caiado, uma vez que Anápolis é a Manchester Goiânia, a principal cidade do interior de Goiás? O senhor vê que pode ter um bom relacionamento com ele, sendo prefeito e ele governador do estado? Nosso posicionamento vai ser o de cobrar o governador naquilo à altura, para que ele dê a Anápolis um tratamento à altura do que o anapolino merece. O governador, infelizmente, tem governado o estado de costas para a cidade de Anápolis. Até agora não trouxe uma obra, não fez inauguração. A inauguração que fez foi de uma delegacia, quando foi saber, era uma parceria com o Carlinhos Cachoeira. Quando falou-se em instalar uma empresa, em ceder áreas para instalação de empresas, o que estava por trás
era uma realidade de negociata. Pessoa de confiança do governador em Anápolis, que é o presidente do partido aliado do prefeito, que é o Democratas, sendo preso por corrupção no governo do Estado, já no início desse mandato. Então, o que nós vemos é que o governador não tem dado a atenção que Anápolis merece. Nós vamos cobrar isso, Lucivan, e a população estará do nosso lado para que nós possamos fazer essa cobrança. Não podemos, né, a pretexto de ter apoio do governador, aceitar, né, por exemplo, essa renovação antecipada do contrato com a Saneago. Não podemos aceitar esse tipo de negociata acontecendo aqui em Anápolis para concessão de terrenos no DAIA. Então, a nossa posição será a que nós sempre tivemos, de defesa das pessoas. Não tem dificuldade nenhuma de sentar com Ronaldo Caiado, de conversar. Mas nós não aceitaremos, por exemplo, como foi aceito aqui em Anápolis, em troca de apoio político, fechamento do comércio para prejudicar o cidadão. Orisvaldo Pires da Silva, sua colocação ao candidato Valeriano Abreu. Candidato Valeriano Abreu, a lei de diretrizes orçamentárias que define, né, as receitas, as despesas para os próximos 4 anos, foi aprovada aqui na Câmara no primeiro semestre. A lei orçamentária anual, a LOA, né, que também define esses investimentos para o ano que vem, está em discussão aqui na Câmara. Que informações o senhor tem dessas leis? O senhor procurou buscar essas leis para nortear o seu plano de governo, nos aspectos das obras, dos investimentos, para os próximos 4 anos, numa eventual administração sua? Obrigado pela pergunta, Orisvaldo. Procuramos, inclusive, o valor que o prefeito informou de previsão de receita para 2021 nos chama a atenção. É o valor de 1,65 bilhões. Significa que a Prefeitura de Anápolis tem uma receita mensal de mais de 120 milhões de reais, de mais de 4 milhões de reais por dia. Em torno de 50% está aí destinado ao pagamento da folha, a folha de pagamento do salário dos servidores. O restante fica aí para o prefeito poder gerir. A certeza que nós temos é a seguinte: se a gente agir com honestidade, aplicando cada centavo do dinheiro público com retidão, nós teremos dinheiro suficiente para poder atender às necessidades na área da saúde, educação, infraestrutura, né? E evitar, se nós evitarmos essa lógica da negociata, do acordo com o empreiteiro que indica até secretário para a prefeitura municipal, então pode ter certeza, dinheiro nós teremos suficiente, tanto para esse auxílio empreendedor, que vai gerar mais de 10 mil oportunidades para o cidadão, e nós fugiremos desse discurso que para gerar oportunidade para o cidadão é preciso atrair empresas para o DAIA. Não que não achemos que seja importante atrair empresa para o DAIA. Vamos cobrar isso do governador. Mas, por outro lado, esse discurso é o mesmo discurso há mais de 20 anos, e a última grande empresa que se instalou no DAIA foi a IP, em fevereiro de 2012. Então, é um discurso que a população já não acredita mais. Nós vamos administrar esse orçamento com muita responsabilidade, dedicação, para chegar até o cidadão. Marcos Vieira. Candidato, a gente sabe que a nossa cidade é uma construção coletiva, nós somos frutos de tudo aquilo que foi feito ao longo dos anos. Certo. Nesse sentido, quais são as experiências positivas das últimas gestões que o senhor pretende continuar, que o senhor julga que é importante ter na cidade? Marcos, obrigado pela pergunta. O que nós vemos é o seguinte: o cidadão, ele quer o poder público atendendo aquelas necessidades que ele, por si mesmo, ele não pode atender. E quando nós fazemos um diagnóstico para o nosso plano de governo, sobretudo nós levantamos os problemas, né, pelos quais a nossa cidade passa, e detectamos, né, eventuais pontos positivos para potencializar esses pontos positivos.
Você bem disse, eu tenho a experiência de administração pública, 18 anos de serviço público, 10 anos de gestão à frente do PROCON. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter toda a minha formação voltada para o serviço público, né? Uma especialização em direito administrativo, que é exatamente a área do direito que trata dessas regras da administração pública. Então, nós temos o conhecimento e a experiência suficiente para chegar ao cidadão, pedir o voto e dar ao cidadão a garantia de que nós faremos a melhor administração que essa cidade de Anápolis já viu. O certo é o seguinte, nós precisamos trabalhar com aquilo que é problema na nossa cidade. Esse problema da falta de água, que causa tanto transtorno para a vida de milhares de pessoas. Tem gente que está aí há 3 dias sem água em sua casa, diz que o problema foi uma queimada que teve lá, o que infelizmente a população já não acredita mais. Nós cumpriremos o papel de gestor, né, sobretudo para resolver os problemas da nossa cidade. Wesley Silva, 30 segundos para elaborar a sua pergunta. Quero perguntar ao doutor Valeriano Abreu, que é candidato pelo PSL, a relação institucional que nós vimos nas últimas gestões. O PT teve uma relação próxima ao governo federal por ter o presidente da República, por ter deputado federal da cidade, do PT. O PTB, com o prefeito atual, teve uma relação próxima também do governo federal, nos 2 primeiros anos, até tendo o ministro da cidade também como interlocutor junto a Anápolis. E o governo do senhor, qual que é a aproximação, qual que é, de fato, a ponte de ligação com os governos estaduais e federal? Wesley, obrigado. Você esqueceu de mencionar um nome aí que procura ser esse elo de ligação do atual prefeito com governos federais, que é exatamente Alexandre Baldi, preso recentemente em uma operação, é o presidente do partido do prefeito, né? E isso realmente mostra com quem o prefeito atual está aliado. Aliado do presidente do Democratas, que foi preso, aliado do presidente do Partido Progressista, preso por corrupção também, aliado do Rodrigo Maia, que esteve aí em seu evento de filiação. Nós não. Nosso aliado é o povo. Sobretudo, eu tenho certeza que os deputados goianos, sejam deputados estaduais, sejam deputados federais, eles reconhecem a importância da cidade de Anápolis no contexto tanto estadual quanto nacional. Então, o que nós faremos será atuar junto a todos os deputados, sejam estaduais, sejam federais, para que esse respeito que o anapolino merece, essa atenção que a cidade de Anápolis merece, ela possa, de fato, acontecer, né? Para que essa atenção que o anapolino é digno dela, né, seja reconhecida por esses deputados e essa intermediação junto ao governo federal, com a destinação, inclusive, de emendas parlamentares para a cidade de Anápolis, ela de fato aconteça, né? Eu lembro do atual prefeito se gabar que o deputado padrinho dele, Jovair Arantes, trouxe dinheiro para a reforma do estádio Jonas Duarte, e o estádio Jonas Duarte está na situação que está. Passe lá do lado de fora que vai ver a precariedade. Doutor Fabrício Souza. Candidato Valeriano, apesar que nós sabemos que a questão da segurança pública é uma questão do Estado, obviamente que a Prefeitura, o município, sempre tem que entrar com a sua contrapartida. Em uma das suas 17 propostas aqui, eu falo em implementar a Guarda Municipal. Foi muito discutida na eleição de 2016 e até hoje não foi implantada. De que forma e com que recursos o senhor irá implantar a Guarda Municipal na cidade de Anápolis? Obrigado, doutor. Não só a Guarda Municipal foi prometida efusivamente na eleição passada, mas também a municipalização da água, também outras situações, como as lâmpadas de LED em todos os postes da cidade, a gente só viu isso acontecer em avenidas principais.
E o que se diz agora é que a Força Tática Municipal, ela supre essa carência da Guarda Municipal que não foi implementada. Não é verdade. Força Tática Municipal é simplesmente a alteração do nome que se deu lá atrás ao Banco de Horas da Polícia Militar. Isso tem 20 anos na cidade de Anápolis que nós temos o Banco de Horas. É claro, vamos ampliar o Banco de Horas, vamos pagar melhor esses policiais. Eles são dignos de receber um bom salário. Mas não vamos fazer politicagem simplesmente mudando nomes e passando a dizer que é uma solução do problema. Então, vamos continuar com esse banco de horas da Polícia Militar, ampliando, inclusive, melhorando o pagamento dos policiais, mas nós vamos também implementar a Guarda Municipal. Hoje, o cidadão que vai lá, por exemplo, no parque da cidade, ele não conta com segurança, né? Quantas pessoas utilizam aquele parque, ou o Parque da Liberdade? Só para dar 2 exemplos. O cidadão de bem não vai ali, as pessoas não podem ir com suas famílias para ter um momento de descontração, porque falta segurança. Isso é papel da Guarda Municipal, que não saiu do papel, apesar de ter sido uma promessa de campanha por parte do atual prefeito que busca a reeleição. Pode ter certeza, vamos implementar, vamos tirar do papel, será realidade. Programa Anápolis em Debate, aqui pela Manchester 93,3, entrevistando o candidato a prefeito de Anápolis pelo PSL, Valeriano Abreu. Candidato, nós já falamos aqui, o senhor já tocou nesse assunto, inclusive, sobre o contrato assinado da prefeitura com a empresa Saniago. Caso o senhor seja eleito, o senhor pretende romper esse contrato? Eu sou profissional da área do direito, minha especialização em direito administrativo, que é justamente a área do direito que trata das regras da administração pública. Então, eu conheço bem essa realidade. Existe ainda uma ação que ninguém sabe por qual motivo essa ação ela não caminha como deveria na justiça, pedindo a anulação do contrato anterior que a prefeitura tinha com a Saneago. Nem a liminar desse processo, ela foi despachada. Naquele processo, o que o Ministério Público pediu foi a anulação daquele contrato e que se determinasse imediatamente a realização de licitação para a contratação de empresa para essa administração do serviço de água e esgoto na cidade de Anápolis. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse contrato atual da Saneago, ele é precário. Se o juiz despachar, juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal, sentenciar naquele processo, reconhecendo que, de fato, o contrato anterior era nulo, vai ser preciso realizar o procedimento licitatório. Nós temos um novo marco regulatório para o serviço de saneamento. Esse marco estabelece a obrigatoriedade de realização de licitação, o que não aconteceu em Anápolis. Então, o que nós vimos foi a cidade de Anápolis servir ao interesse do governador que quer vender 50% da Saneago. O governador não pensou em aperfeiçoar o serviço, aumentar a rede de esgoto, fornecer água para a população, mas quis pensar apenas no dinheiro. Nós vamos, diante de uma anulação, fazer um novo chamamento para a contratação desse serviço. Orisvaldo Pires. Candidato, eu queria fazer uma pergunta com um cunho um pouco mais político. A gente procura, obviamente, ler, ouvir, acompanhar os candidatos e várias análises são feitas sobre o comportamento de cada um. Eu queria que o senhor pudesse responder. O senhor se considera um candidato de extrema-direita? Né? Um apoio, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ele é essencial para que a sua campanha tenha êxito nessas eleições? Obrigado, Orisvaldo. 2 questões, né? Extrema-direita e apoio do presidente Bolsonaro. Primeiro, eu não gosto desse termo extrema-direita. Nossa posição é uma posição conservadora, que é a de conservação dos valores que a sociedade traz
ao longo de milênios, né? Nós vivemos em uma sociedade que ela herda da cultura judaico-cristã a sua moral, né? Uma sociedade de respeito à família, de respeito às pessoas, uma sociedade de valores cristãos. Então, a nossa posição, que é sim a posição do presidente Bolsonaro, essa posição de conservar esses valores. Por isso nós fazemos uma defesa intransigente da família, da vida, dos valores cristãos, do combate à corrupção, da implementação da moralidade no serviço público, para fazer a diferença na vida do cidadão. Presidente Bolsonaro, o que nós temos é que em comum nós defendemos as mesmas coisas. E eu não defendo a partir do momento do registro de candidatura agora em 2020. Mesmo discurso que eu faço hoje, eu fiz na nossa candidatura do ano de 2016. Desde 2016, eu já apoiava a pré-candidatura do presidente Bolsonaro a presidente da República. Estive com ele, apenas eu e o vereador Lélio Alvarenga, como pessoas públicas de Anápolis, estiveram na recepção dele aqui em Anápolis no ano de 2017, dia 7 de dezembro daquele ano. Então, nós temos em comum essas bandeiras. E por isso, me identifico com o presidente Bolsonaro e espero ter o voto das pessoas que apoiaram o presidente na eleição passada. Marcos Vieira. Candidato Valeriano, o que dá para fazer efetivamente em 4 anos, real mesmo, de construção de CMEs para a cidade, levando em conta o custo da obra, levando em conta que tem que abrir concurso público, ou seja, são mais servidores que vão entrar na máquina pública. Proposta real para CMEs aqui no município. Marcos, obrigado por essa colocação. Mas eu quero dizer o seguinte, nós teremos uma atenção em relação à construção de CMEs? Teremos, mas de maneira especial nós vamos ter atenção com aquela mãe que é chefe de família, que tem a responsabilidade muitas vezes de criar seu filho sozinha e não tem com quem deixar seu filho e precisa ter renda. Porque CMEs, por mais que nós construamos, nós não atingiremos toda a real necessidade da cidade de Anápolis. Né? Nós vimos aí construção de CMEs, né, nos governos anteriores ao atual, que o atual praticamente não teve essa realização, mas nós vimos que não resolveu o problema. Então, o problema é dar condição para aquela mãe que precisa ter renda, para que ela tenha renda sem sair de casa. Por isso nós pensamos nesse programa do auxílio empreendedor. Porque essa mãe, se ela tiver uma vocação para o empreendimento, né, ela tem a possibilidade de abrir uma confeitaria sem sair de casa, um salão, uma loja para vender produtos através da internet, mas o que falta para essas mães é o investimento. Por isso, através do poder público municipal, nós vamos fazer esse investimento, dar uma atenção especial para que aquela criança, ela cresça e se desenvolva perto da mãe. Nós sabemos quantas crianças, né, cresceram de qualquer jeito, com o vizinho um dia, outro dia correndo na rua, e isso reflete na sua condição enquanto cidadão, depois de adulto. Então nós daremos essa atenção especial a essas mães, para que em casa ela tenha renda e não precise levar seu filho para o CME. Wesley Silva. Doutor Valeriano Abreu, nós percebemos nessa gestão atual um avanço importante na área do esporte. Projetos que foram inovadores, avançaram, criaram-se lugares nos bairros mais longe, mais distantes, para que houvesse, o cidadão fosse inserido através do esporte, através da prática esportiva. Tivemos aí calendário nacional para o vôlei, calendário nacional para o basquete. Tivemos investimentos também na área do esporte amador, do esporte varziano. E o PSL, você como candidato, pretende dar continuidade a esse projeto ou tem algo que o cidadão, o eleitor, possa esperar como inovador? Wesley, você me permita discordar de você em relação aos avanços.
né? Não estou aqui para elogiar gestão nenhuma, mas o que nós vimos foi uma redução da atenção aos atletas, né? Nós vimos aí, né, aqueles programas em relação às crianças, né, podendo frequentar esporte. Nós vimos que isso foi, de uma maneira muito grande, ela foi prejudicada, né? Parcerias que existiam com academias, com quadras de esporte, isso acabou praticamente com a desculpa de que tem um novo marco regulatório, a lei de convênio não pode celebrar convênio mais, e criou, através da administração atual, um pagamento para esses parceiros da administração por número de alunos. Mas aí, infelizmente, a forma como foi feita foi prejudicial. O alcance hoje, ele é bastante pequeno. Por isso, da nossa parte, nós reconhecemos que o esporte, ele é um instrumento muito eficaz para o desenvolvimento saudável e para que a criança se torne um adulto de bem, né, não se envolva na criminalidade, ele possa ter disciplina. Por isso nós vamos promover, é proposta, assumido nosso plano de governo, essa universalização do acesso ao esporte para a criança e o adolescente. E, além disso, conceder aí, através do programa Mais Esporte, a ampliação do atendimento aos atletas e professores. Eu estive com muitos professores. É uma reclamação geral da falta de atenção por parte do poder público. Isso você pode ter certeza. Se Deus nos der a graça de chegar lá, vai mudar. Fabrício Souza. Candidato Valeriano, um dos maiores programas que a cidade de Anápolis já teve foi o projeto Dom Bosco, que teve seu apogeu na administração do excelentíssimo senhor ex-prefeito Ademar Santilo. De que forma o senhor, em uma eventual eleição para prefeito da cidade de Anápolis, o senhor vai amparar as crianças e adolescentes para evitar que essas crianças e adolescentes sejam cooptadas para o mundo do crime? Obrigado, doutor Fabrício, pela pergunta. Nós colocamos, inclusive, entre as nossas 17 principais propostas, nós colocamos aí a implementação do programa O Trabalho Edifica. Por que isso? Porque o adolescente ele precisa ser já orientado, formado, capacitado para a sua vida profissional, para que ele possa, né, ter uma profissão e ir para o mercado de trabalho. Bem lembrado o projeto Dom Bosco. Muitos dos padeiros que hoje têm sua panificadora, né, outros profissionais, passaram pelo projeto Dom Bosco e isso fez a diferença na vida dele, né? Muitos adolescentes que fizeram curso no Senai, quantos mecânicos, donos de oficina, de marcenaria, serralheria, eu conheço em Anápolis, que fizeram um curso no Senai, tiveram essa formação profissionalizante e hoje têm o seu sustento retirado exatamente como fruto dessa formação. Por isso, nossa proposta, né, o Trabalho Edifica, é justamente nesse sentido, para podermos promover a profissionalização do adolescente, trabalhando com esses adolescentes no contraturno escolar. Daremos uma atenção especial, tanto à criança quanto ao adolescente, né? E uma das áreas é essa, a formação profissionalizante, além de outras atividades na área da cultura, como música, teatro, dança, artesanato, produção em quadrinhos, cinema, quanto na área do esporte, por isso essa questão da universalização do acesso ao esporte nas diversas modalidades, quanto na questão da profissionalização. Candidato Valeriano Abreu, candidato a prefeito pelo PSL. Nós estamos aqui bem pertinho da praça 31 de julho, onde teve início ali uma obra, uma construção para abrigar o prédio da Câmara Municipal de Anápolis. Obra essa de responsabilidade do Executivo Municipal. Todos nós sabemos da história, erros de engenharia, enfim. Alguns têm a opinião que esse prédio tem que ser demolido. Outras pessoas dizem que não, que tem que dar sequência, corrigir os erros e dar sequência a essa obra. E o candidato Valeriano Abreu, qual é o posicionamento dele? Tem que demolir o prédio, tem que dar sequência, enfim, qual a solução
para esse problema, caso o senhor seja eleito? Obrigado, Lucivan. Realmente o que nós temos hoje é um monumento à corrupção da cidade de Anápolis. É um prefeito que construiu sem observação adequada de projeto, é o outro que acha que se deixar o prédio do jeito que está, prejudica a imagem do prefeito anterior. Então, monumento à corrupção da cidade de Anápolis é o que nós temos hoje aí nesse prédio da Câmara. Mas o que importa é que foram gastos aí milhões de reais, né? Alguns falam em 11 milhões, outros 15, já ouvi até 17 milhões. Mas o certo é que mais de 10 milhões foram gastos nessa obra até agora, e foi dinheiro do cidadão, é fruto do suor, do trabalho do cidadão, que foi destinado aí para o pagamento dos impostos, e não simplesmente pode chegar ali e demolir e jogar pelo ralo todos esses milhões de reais do bolso do cidadão. Então a nossa proposta é exatamente a de criar ali o Palácio das Artes e da Cultura da cidade de Anápolis. Porque nós entendemos que a arte, a cultura, ela é instrumento de cidadania. A criança tendo acesso à música, ao teatro, ao cinema, essa criança, ela terá um encantamento para a vida e o futuro dela será diferente. Eu tive a oportunidade de aprender instrumento, fazer violão clássico, canto, e isso fez diferença para mim. Isso faz com que a pessoa se desenvolva melhor sob o aspecto intelectual, sob o aspecto de disciplina, de autodeterminação. Então, faremos ali a conclusão da obra com o Palácio das Artes e da Cultura da cidade de Anápolis, que será aí uma obra que fará toda a diferença na vida de milhares de crianças e adolescentes. Sua pergunta, Orisvaldo Pires, ao candidato Valeriano Abreu. Candidato Valeriano Abreu, Anápolis, embora territorialmente tenha uma área rural reduzida, né, ao longo dos anos foi muito reduzida, mas tem um forte apelo produtivo. E inserido nessas áreas estão os distritos administrativos de Anápolis, Interlândia, Sousânia, Goialândia, Joanápolis. O que o senhor conhece da realidade, né, dessas regiões e o que o senhor tem no seu plano de governo para os distritos administrativos da cidade e para a região da zona rural? Orisvaldo, obrigado por sua pergunta. Aí está uma situação, Orisvaldo, que faz toda a diferença o fato de nós sermos anapolinos, né? Você é natural de um distrito de Anápolis, que é Interlândia. Eu sou natural de um distrito de Anápolis, que é Joanápolis, Capelinha, onde meu pai nasceu, cresceu. Eu fui gestado em Joanápolis e nasci aqui no Hospital Evangélico. Logo depois a gente mudou ali para as casas da Vicunha, né, ali da Vicunha 7, indo para Corumbá, depois do bairro Santos Dumont. Então, nós que conhecemos essa realidade, né, por sermos anapolinos, é que de fato podemos fazer a diferença. Eu conheço a realidade dos distritos de Joanápolis, Interlândia, Sousânia, Goialândia, do produtor rural. E o que nós vemos é que, sobretudo o pequeno produtor, ele precisa de uma atenção especial do poder público. E se ele tiver essa atenção, ele pode vender o produto dele, colocar o produto dele no mercado com um ganho financeiro melhor. Então, nós temos propostas diversas aí, colocadas no nosso plano de governo, mas eu destaco algumas. Por exemplo, dentro dessa atenção ao pequeno produtor, o incentivo à produção de produtos orgânicos, porque uma hortaliça, ela é cultivada dentro das regras aí de uso de agrotóxico, o valor dela, comparado com o orgânico, é muito menor. Então, esse incentivo ao orgânico, um incentivo para que o produtor de leite no município de Anápolis tenha um valor agregado ao seu produto. Por isso, coloquei como proposta disponibilizar nos distritos tanques de resfriamento de leite, porque aí o produtor não precisa ficar preocupado de colocar no mercado todos os dias o seu leite. Pode resfriar e a cada 3 dias o caminhão vai lá buscar. Marcos Vieira. Candidato, o senhor falou sobre a questão da reeleição, caso seja eleito agora, não vai ser candidato à reeleição em 2024,
Mas como a população pode confiar e acreditar nisso, se de maneira recorrente a gente vê esse discurso sendo usado em campanhas e depois chega lá na frente, aquele que está no poder muda completamente de ideia? Marcos, obrigado por essa pergunta. Eu vejo que no âmbito municipal, de fato, 4 anos são suficientes para o prefeito fazer a diferença na vida das pessoas. E o prefeito que assume o mandato com esse compromisso de que vai ficar só 4 anos, ele sabe que ele não vai ter a desculpa, porque eu vou arrumar a casa e daqui 4 anos é que eu vou trabalhar. Não, precisa desde o primeiro momento que ele sentar na cadeira, trabalhar 24 horas por dia, dedicar em favor da população e depois sair de cabeça erguida. É um prejuízo muito grande para a população essa realidade da reeleição. Por um lado, políticos querendo fazer carreira no serviço público, né? Com cargo eletivo. Então, assume, é reeleito, mas aí ela acha que teve uma projeção, aí já quer ser candidato a governador, a senador, em cima daquela projeção, e aí a cidade fica esquecida. Nós vimos isso acontecer no governo do PT, o candidato, ele saiu para candidatar a governador do estado e a cidade ficou muito prejudicada. Nós estamos vendo a utilização da máquina pública indiscriminadamente, imoralmente, em vista de um projeto de reeleição. Então, isso é muito prejudicial para a população. E a garantia que a população vai ter de que essa minha fala, de que se eu ganhar a eleição, eu não buscarei a reeleição, é a minha história de vida, pautada na verdade, na honestidade, história que está à disposição de todas as pessoas para que elas possam investigar. Então é um compromisso que eu assumo com a população, assim como o prefeito Sérgio Meneghelli, lá de Colatina, prometeu que não seria candidato à reeleição e está cumprindo essa sua promessa. Wesley Silva. Doutor Valeriano Abreu, nós vimos aí nessa gestão agora a entrega da UPA pediatra à cidade de Anápolis. E agora, o início da UPA geriatra. O PSL, o seu partido, o seu plano de governo, existe também planos, projetos dessa natureza que vai de encontro diretamente às pessoas menos favorecidas, as pessoas que mais precisam? Importante sua pergunta, Wesley, porque a UPA pediátrica não foi aquilo que foi prometido na campanha. O atual prefeito, em sua campanha, prometeu que construiria um hospital pediátrico. O hospital precisa ter vagas de internação, precisa ter UTI, e não foi cumprido. Construiu UPA pediátrica, tem lá, né, essa gestão por parte da FUNEV, que é a fundação mantida pela Associação Educativa Evangélica, e que tem atendido as pessoas, mas atendido a questão de pronto atendimento, que é o atendimento emergencial. Então, nosso município carece de um hospital. Por isso, nós colocamos no nosso programa um hospital com 150 leitos, que nós vamos construir, sendo 30 leitos de internação de UTI. Então, esse é um compromisso. Já pensamos, inclusive, o local, estamos acompanhando o desembaraço daquele terreno onde a gente chama de antiga Faiana, né, onde está a infraestrutura e a Secretaria de Meio Ambiente, está sendo desembaraçado em relação à questão da Companhia Ferroviária Nacional, parte do terreno ali é da Companhia Ferroviária, mas tem certeza, vamos conseguir desembaraçar e naquele local construir esse hospital. Tem gente que questiona sobre recursos. Se a gente olha, Bela Vista de Goiás, construiu um hospital com 50 leitos de internação, com 10 milhões de reais, pode ter certeza, nós vamos ter recurso suficiente, atuando junto ao governo federal, mas mesmo se não conseguirmos de outros entes, o próprio Tesouro Municipal terá recurso suficiente para essa construção de um hospital municipal digno, que atenda a população à altura daquilo que a população merece. Bem, 9h54. Candidato Valeriano, o senhor tem até 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado, Lucivan. Agradecer vocês por esse debate. Reconhecer que nós estamos em um momento importante, que definirá
os 4 próximos anos de nossa cidade. Nós não podemos admitir que a prefeitura seja loteada, né, ter 14, 15 partidos, isso significa que a prefeitura depois vai ter que ter secretário, um de cada partido, colocar pessoas incompetentes no governo, e isso reflete negativamente para a população. Será uma administração para grupos políticos e econômicos e não para o cidadão. Por outro lado, não podemos admitir que Anápolis seja base para o retorno do PT em 2022. Um candidato que, até por não ter participado do debate que foi proposto para ontem, mostra que está com a saúde prejudicada e que não terá condições de ser prefeito, que é colocar uma vice em seu lugar. Obrigado a todos, foi uma oportunidade importante aí para trazermos um pouco das nossas ideias. Obrigado, então, ao candidato Valeriano Abreu. Quero agradecer também aqui a Rádio Manchester, FM 93, sob a direção do casal Ademário Onaide Santilo. Também a Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, doutor Jorge, pela presença do senhor aqui conosco. A Live Produções, que deu total apoio aqui para essa transmissão. Ao portal Anápolis 360 Graus. Ao programa Poder Político da Web, o apoio da Câmara Municipal também, muito obrigado, e também o Atacadão Rio Vermelho, muito obrigado também por esse apoio. Cláudio, do Jornal Contexto, obrigado também pela sua presença, pela cobertura. Também aqui eu quero agradecer os jornalistas Marcos Vieira e Orisvaldo Pires, o radialista Wesley Silva, o advogado Fabrício Souza, também a Jane Evangelista, que esteve conosco nas redes sociais, o Edmar Correia na assistência técnica, e o Naiton John, que é o operador de áudio aqui da Rádio Manchester. Lucivan, sim. Só agradecendo aqui o pessoal da E-Live, você agradeceu a E-Live, o Cristiano, o Michel, o Geraldo, o Leandro e o Guto, também aqui a Adriana da Copa, o pastor Valdir do plenário, a Carla Godinho do cerimonial e o Arley, o segurança que está aqui com a gente. Obrigado, viu, Arley, e a todos que colaboraram aqui para esse programa e aos candidatos que vieram aqui hoje. E lembrando que no próximo sábado serão novos entrevistados, outros 2 candidatos. Às 8h05, João Gomes, do PSDB, às 9h05, Márcio Correia, do MDB. Lembrando que segunda-feira, a partir das 8 da manhã, pela 93,3, tem o Atualidades Manchester, sob a coordenação de Jairo Mendes, tá bom? Bom final de semana a todos, muito obrigado e até a próxima.